Bom, nosso boa noite a todos. Bom, todos mais uma vez bem-vindos à nossa casa. Deixa eu só arrumar aqui em PC. Bom, nosso boa noite a todos, né? Sejam todos bem-vindos mais uma vez à nossa casa de oração. Agradecendo novamente a presença de todos, os aqui presentes, aqueles nossos amigos que carinhosamente nos acompanham através das redes sociais, né? Seja através da rede do nosso companheiro Aurélio, como também da rede da comunidade Vida Nova, né? da rádio aqui comunitária do bairro. E antes de começarmos a exposição, apenas lembrando, né, de alguns recadinhos, né, que a gente tem as exposições públicas presenciais aos domingos de manhã, às 9 horas da manhã, estudando o Livro dos Espíritos e depois com o trabalho de passes. Às segundas-feiras, com outros temas, daí Evangelho, Fonte Viva, Caminho, Verdade e Vida, cada um fazendo uma exposição, acompanhando sempre a doutrina espírita, e depois também com o trabalho de passes. Às terças-feiras, às 2 horas da tarde, com o plantão de passes, onde é feito uma pequena exposição, umas palavras sobre o Evangelho, né, e depois o trabalho de passes. E às quartas e quintas-feiras, daí de modo online, um grupo de estudos. Assim, nas quartas-feiras também o Livro dos Espíritos, e às quintas-feiras a gente faz os estudos sobre os fundamentos da doutrina espírita. Esse livro que nós temos aqui graciosamente, para quem quiser, né, para quem já pegou o livro, tem bastante exemplar ainda, quiser de repente dar de presente para alguém, ou se quiser, às vezes deu o seu de presente e quer pegar outra cópia, a gente tem bastante aqui na casa ainda para doação. Tá? Então, antes de começarmos a exposição dessa noite, eu convidaria a todos, nesse momento, tentando esquecer um pouco os nossos problemas, os nossos anseios, as nossas dificuldades, e buscando elevar o nosso pensamento até Deus, nosso Pai, até Jesus, nosso Mestre, agradecidos que somos por essa casa que nos recebe sempre de braços abertos, que a espiritualidade, com certeza, há muito já vem preparando esse ambiente tão gostoso para quando nós aqui adentramos. Mestre Jesus, rogamos a vossa permissão para iniciarmos mais um estudo essa noite. Sê conosco, e que assim seja. Bom, essa noite, o tema que nós escolhemos para falar um pouquinho está lá no capítulo 20 de O Evangelho segundo o Espiritismo, está bem no comecinho do capítulo, entre os itens de 1 a 3, onde fala que os últimos serão os primeiros. Né? E para iniciarmos, então, a exposição, o ensinamento ele inicia-se com a seguinte parábola, ditada pelo nosso Mestre Jesus. O reino dos céus é semelhante a um pai de família que saiu de madrugada a fim de assalariar trabalhadores para a sua vinha. Tendo combinado com os trabalhadores que pagaria 1 denário a cada um por dia de trabalho, mandou-os para a vinha. Saiu de novo à 3ª hora do dia, e vendo outros que se conservavam na praça sem fazer coisa alguma, disse-lhes: Ide também vós outros para a minha vinha, e eu vos pagarei o que for razoável. E esses trabalhadores assim o fizeram. Saiu novamente a hora 6ª e a hora 9ª do dia e fez o mesmo. Saindo mais uma vez a hora 1/10, encontrou ainda outros que estavam desocupados, aos quais disse: Por que permaneceis aí o dia inteiro sem trabalhar? Disseram eles, que ninguém nos assalariou. E ele então lhes disse: Ide vós também para a minha vinha. Ao cair da tarde, disse o dono da vinha àquele que cuidava dos seus negócios: Chama os trabalhadores que aqui vieram e paga-lhes, começando pelos últimos e indo até os primeiros. Aproximando-se então os que só a 1/10 hora haviam chegado, receberam 1 denário cada um. Vindo a seu turno os que tinham sido encontrados em primeiro lugar, julgaram que iriam receber mais. Porém, receberam apenas 1 denário cada um também. Recebendo esse valor, queixaram-se então ao pai de família, dizendo: Esses últimos trabalharam apenas 1 hora, e lhes dás tanto quanto a nós que suportamos o peso do dia e do calor?
Mas, respondendo, disse o dono da vinha a cada um deles: meu amigo, não te causo dano algum. Não combinei contigo receber 1 denário pelo teu dia? Toma o que te pertence e vai-te. Apraz-me a mim a dar a este último tanto quanto a ti. Não me é então lícito fazer o que quero? Tens mau olho porque sou bom? Assim, os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos, porque muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Esse trecho ele foi extraído lá do Novo Testamento, está no capítulo 20, entre os versículos de 1 a 16. Né? Pois bem que é certo que Jesus se utiliza então dessa parábola, falando daquelas pessoas que foram convidados para o trabalho e que todos, independente da quantidade de horas que trabalharam, receberam o mesmo valor para iniciar os seus ensinamentos. E já no Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec começa da seguinte forma: o obreiro da última hora, aqueles que foram chamados por último, tem direito ao salário, mas é preciso que a sua boa vontade o haja conservado à disposição daquele que o tinha de empregar, e que o seu retardamento não seja fruto da preguiça ou da má vontade. Tem ele direito ao salário porque desde a alvorada esperava com impaciência aquele que por fim o chamaria para o trabalho. Laborioso, né? Motivado a trabalhar, apenas lhe faltava o labor, apenas lhe faltava o trabalho. Aqui percebemos que muitos, acho que a gente percebe, a gente checa no nosso dia a dia, que falam que estão impossibilitados, porque eu não tenho oportunidade de fazer isso, porque eu não tenho oportunidade de fazer aquilo. E aqui a gente fala não daquele trabalho propriamente dito que a gente conhece, que é o trabalho em fruto de um salário, aquele trabalho remunerado que todos nós precisamos para a nossa sobrevivência nesse mundo material, mas sim daquele trabalho em prol de alguém. Então, quantas pessoas às vezes não queixam-se? Eu não tenho oportunidade de ajudar ninguém, eu não consigo, eu não tenho oportunidade de realizar um trabalho comunitário, um trabalho em prol daqueles que mais precisam. Mas será que de fato esse trabalho não existe? Ou será que de fato nós não conseguimos abrir os nossos olhos e tentar enxergar aquilo que nos cerca? Uma vez conversando com um amigo também de uma casa espírita, lá eles faziam os trabalhos igual a gente fazia aqui, aqueles trabalhos de almoço, de sopa, de entrega de cestas básicas, para as famílias menos abastecidas. E uma daquelas pessoas que ajudavam no trabalho se queixou preocupada e falou: nossa, há muito tempo atrás a gente entregava cerca de, 50, 60 cestas básicas por mês. E agora caiu para 20. Então eu estou preocupado porque está diminuindo esse nosso trabalho. E daí ele fala para a gente olhar o outro lado. Mas isso não é bom? Não quer dizer que existem menos pessoas que estão precisando desse alimento material? Então vamos buscar uma outra forma de ajudar outras pessoas. E às vezes a gente está tão preocupado naquele nosso dia a dia de fazer aquelas mesmices que acaba esquecendo que não apenas de alimento precisa o nosso semelhante, mas às vezes de uma palavra amiga, de um gesto de afeto, de um pouco de atenção, de conversa, de evangelho, de oração, de amizade, e às vezes a gente se preocupa apenas com aquele trabalho material. E esse trabalho ele é tão importante para quem assistiu o filme Nosso Lar, ou para quem leu o livro O Nosso Lar. Tem uma hora que André Luiz ele vai perguntar para o governador lá do plano espiritual como é que ele fazia para poder vir, por exemplo, visitar um parente dele aqui na Terra. E os atendimentos nesse plano, eles eram sempre feitos, ou são ainda sempre feitos, em duplas, nunca individualmente. Então André Luiz chega, ele espera a sua vez, e junto com ele vai uma mulher. E quando ele chega para falar com o governador comenta com ele: vamos primeiro as damas, depois você fala o que você precisa. E ela começa a relatar que ela queria voltar para a Terra, que ela queria visitar os seus parentes, que fazia tempo que ela não tinha notícias dele, que fazia tempo que ela não conseguia uma comunicação, não sabia como eles estavam. E o governador então pergunta para ela, agora com as palavras minhas, como é que você vai fazer para pagar essa viagem? Ela fala: mas eu não tenho dinheiro. Mas o que você fez aqui para poder ganhar alguma coisa, para poder ganhar
o direito de poder fazer essas visitas, né? No que você trabalhou? E daí ela fala, nossa, mas eu não tenho oportunidade de fazer nada, porque aqui ninguém me dá trabalho. Ele fala, você está aqui há tanto tempo, e você não consegue ajudar a gente em nada, em varrer de repente uma calçada, em varrer de repente uma rua, em limpar o lugar que você mora. E daí que André Luiz então se apercebe, como é que eu vou pedir algo se eu também não estou trabalhando? Por isso que esse atendimento era sempre feito em duplas, né? Porque a gente consegue enxergar no outro também as nossas deficiências. Então, lê do engano, quando a gente acha que vai partir para o plano espiritual e ficar lá sentado num campo verde, ouvindo os passarinhos cantar, a chuva cair ou o sol nascer, sem nada a fazer. O próprio Jesus já falava que ele trabalha todos os dias, assim como o Pai dele também assim o faz, né? O nosso Pai. É óbvio, são trabalhos diferentes, né? Mas ainda assim são trabalhos. Continuando lá no Evangelho, Kardec continua da seguinte forma: se, porém, se houvessem negado ao trabalho a qualquer outra hora do dia, se houvessem dito, aqueles trabalhadores da última hora, tenhamos paciência, o repouso me é agradável, quando soar a última hora é que será o tempo de pensar no salário do dia. Que necessidade tenho de me incomodar por um patrão a quem não conheço e não estimo? Mas quanto mais tardar, melhor. Esse tal, meus amigos, não teria tido o salário do obreiro, mas o salário da preguiça, né? Então, aquele que de fato está disposto a fazer algo, mas às vezes não consegue enxergar, é diferente daquele que consegue enxergar o tipo de obra a ser feito, mas tem preguiça, né? Como diria aquele velho ditado, basta eu me arrepender no momento crucial da minha vida, naquele último derradeiro suspiro, me arrepender de tudo que eu fiz, que daí eu vou merecer um lugar melhor. É o trabalhador preguiçoso, né? O trabalhador que espera chegar àquele último momento para tentar se melhorar. Ao passo de que várias e várias pessoas ainda não conseguem enxergar essa melhora, não conseguem enxergar essa reforma íntima. Então a gente percebe a diferença no que? Na intensidade ou na intenção de cada um. Enquanto um espera o último momento, o outro ainda às vezes não está preparado para aquele labor, ainda não está preparado para aquela reforma. Essas são as diferenças dos trabalhadores, né? Seja da última hora, seja da primeira hora. Lá na questão 674 de O Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: a necessidade do trabalho é lei da natureza? E a espiritualidade responde: o trabalho é lei da natureza, por isso mesmo que constitui uma necessidade, e a civilização obriga o homem a trabalhar mais, porque ele aumenta as necessidades e os gozos, né? E aqui então a gente também tem dois tipos de resposta, né? Tem aquele trabalho, o remunerado, e também tem aquele trabalho em prol do outro, né? Quando ele fala que a sociedade aqui ela nos força a trabalhar mais, né? Ele está falando um pouco mais sobre o trabalho remunerado, onde eu tento cada vez mais viver numa situação melhor. Então eu foco mais naquele meu trabalho material. Mas ao mesmo passo em que eu me forço a fazer isso, em razão da nossa desigualdade, eu também muitas vezes me vejo obrigado ao trabalho comunitário, ao trabalho em prol do outro, né? ao trabalho em prol daquele que não consegue, às vezes, ter as mesmas oportunidades que nós temos. Já na questão 675, Kardec novamente pergunta: por trabalho só se devem entender as ocupações materiais? E daí a espiritualidade responde: não, o espírito trabalha assim como o corpo. Toda ocupação útil é um trabalho, né? Então, por exemplo, quando a gente às vezes se recolhe, deita e dorme, o nosso espírito continua buscando outras fontes de trabalho, outras fontes de estudo, muito mais do lado moral daí, mas também muito mais ligado à nossa sintonia. Então, por exemplo, como que eu passei o meu dia, o que eu estou buscando,
quais são as reações que eu tenho na sociedade que eu vivo, quais são os tipos de amizade que eu procuro, quais são os tipos de prazeres que eu procuro. A gente pode ver, quando a gente às vezes tem um dia atribulado ou um dia tumultuado, às vezes o nosso sono também é um sono tumultuado, também é um sono atribulado. Por quê? Porque nós ainda estamos em sintonia com o dia que nós passamos. Quando a gente às vezes busca um trabalho em prol do outro, muitas vezes o nosso sono é um sono mais tranquilo. Ainda que o corpo esteja cansado, o espírito está um pouco mais em paz, porque ele fez algo benéfico em prol, em relação a outros, né? E nos mundos superiores, será que também há trabalho? E daí lá na questão 678, Kardec novamente pergunta: em uns mundos mais aperfeiçoados, os homens se acham submetidos à mesma necessidade de trabalhar? E a espiritualidade responde: a natureza do trabalho está em relação com a natureza das necessidades. Quanto menos materiais são estas, menos materiais é o trabalho. Mas não deduzais daí que o homem se conserve inativo e inútil. A ociosidade seria um suplício, em vez de ser um benefício. Se a gente usar um pouquinho aqui, acho que como analogia, aquelas pessoas que estão acostumadas ao trabalho do nosso dia a dia, aquele trabalho remunerado, e às vezes pega 30 dias de férias e fica em casa sem fazer nada. Pelo menos eu sou assim. No quinto dia você fala assim: nossa, não aguento mais ficar em casa. Na televisão já não tem mais nada de útil, já li os livros que eu queria. Imagine essa ociosidade ad eterno, né? Imagine essa ociosidade para sempre, a partir do momento em que eu sair desse corpo e voltar para a erraticidade, né? E daí a resposta que ele dá para a gente é muito clara: quanto menos material é a nossa necessidade, menos material é a necessidade de trabalho. Então será que o trabalho, por exemplo, do nosso Mestre Jesus é igual ao nosso, enquanto os dois ainda estão desencarnados? Com certeza que não. O trabalho dele é um trabalho muito mais de aperfeiçoamento, principalmente em prol do próximo, mas também o seu aperfeiçoamento, ele também continua em evolução, ele também continua crescendo. O nosso trabalho ainda é mais voltado para nós mesmos, também para a nossa evolução, também para nós chegarmos no mesmo status que ele está. Voltando para o Evangelho, Kardec continua da seguinte forma, falando sobre aqueles da última hora. Quer dizer, então, daquele que, em vez de apenas se conservar inativo, haja empregado as horas destinadas ao labor do dia em praticar atos culposos, que haja blasfemado de Deus, derramado o sangue de seus irmãos, lançando a perturbação nas famílias, arruinando os que neles confiaram, abusando da inocência, que, enfim, se haja cevado em todas as ignominias da humanidade, que será deste? Bastaria dizer à última hora: Senhor, empreguei mal o meu tempo. Toma-me até o fim do dia, para que eu execute um pouco, embora bem pouco, da minha tarefa, e dá-me o salário do trabalhador de boa vontade? Não, não, o Senhor lhe diria: não tenho presentemente trabalho para te dar. Malbarataste o teu tempo, esquecestes o que havia aprendido. Já não sabes trabalhar na minha vinha. Recomeça, portanto, a aprender, e quando te achares mais dispostos, vem ter comigo, e eu te franquearei o meu vasto campo, onde poderás trabalhar a qualquer hora do dia. Então, o que Kardec explica aqui? Esse trabalhador da última hora, ele pode ser equiparado àquela pessoa que durante uma presença, por exemplo, aqui na Terra, durante uma reencarnação, ela empregou mal o seu tempo. Então ela fez mau uso do seu corpo, fez mau uso das oportunidades que teve, não fez o bem que podia, fez o mal que estava ao seu alcance, mas se arrepende. E quando ele se arrepende, ele pede então perdão a Deus e pede para começar a trabalhar no bem. Se esse Senhor que empregou os trabalhadores da última hora fosse uma pessoa ruim, né, ou se Deus fosse ruim, o que ele falaria? Não, você já teve a sua oportunidade. Eu estou aqui desde a primeira hora da manhã tentando empregar as pessoas que querem. Como você não quis, agora você perdeu a sua oportunidade.
e ao mesmo passo que nós. Então, quando a gente, ainda que está numa vida de erros, numa vida de desencontros, numa vida praticando a maldade, mas a partir do momento em que eu busco essa minha melhora, que eu busco essa minha reforma de coração e me lanço a esse trabalho no bem, Deus nos dá a oportunidade, independente do tempo, né? E quando eu peço isso e eu vou atrás, essas oportunidades, com certeza, elas se aparecem perante mim. Aqui, usando como exemplo, né, então, para quem é pai, ou para quem às vezes tem sob a sua tutela uma criança, né, ainda que aquela criança cometa diversos deslizes, sempre que ela pede perdão e pede uma oportunidade de aprendizado, o pai sempre dá, a mãe sempre dá, né? Imagina Deus, que tem uma bondade infinita, uma bondade perfeita em relação a nós. Então, se nós damos essa oportunidade para aqueles que estão aos nossos cuidados, imagina Deus. Então, é essa analogia aqui que Kardec faz para aqueles trabalhadores da última hora. São as pessoas que perderam essa oportunidade, ou que não enxergavam essa oportunidade, mas que a partir do momento que abrem os olhos, elas começam a entender e começam a enxergar, então, o que pode ser feito. Voltando para o livro de André Luiz, né, ou para o filme, para quem assistiu, O Nosso Lar, é a mesma situação que acontece quando o André Luiz, lá no comecinho, logo que ele desencarna, ele passa um bom tempo no que a gente chama de região umbralina, né, no umbral, porque ele está ali sofrendo a vida que ele teve enquanto estava vivo do ponto de vista material. A partir do momento em que ele recobre consciência, que ele pede perdão a Deus e se arrepende do que faz, a espiritualidade vem e o socorre daquele local. Os espíritos que estão ao seu redor começam a criticar aqueles espíritos bondosos e falar, mas ele é um suicida, ele merece estar aqui, ele não pode sair daqui, ele tem que pagar por aquilo que ele fez. E qual que é o resultado, ou qual que é a ação que esses bons espíritos fazem para aquelas pessoas que estão ao redor dele? Estendem o braço e falam, vem também, a gente também leva vocês. Mas eles não querem, eles se afastam. Por quê? Porque ainda não chegou esse momento. Esse momento do quê? Dos espíritos ajudarem? Não, mas deles receberem aquela ajuda, deles estarem predispostos a se melhorarem. E daí, quando se melhoram, eles também recebem a mesma ajuda. Então, nós temos aqui, que eu extraí depois do outro textinho, que fala as diferenças entre os 3 tipos de trabalhadores. Os primeiros trabalhadores, ou os da primeira hora, são aqueles profetizados por Moisés e seus profetas. Os chamamentos podem ser observados na primeira revelação de vida. Dentre todos os conhecimentos, a tábua dos 10 mandamentos é a que melhor sintetiza esse chamamento. Nela há 10 regras, 10 ordens para que aceitemos a palavra de Deus. Cada um dos mandamentos evoca uma lição moral, que pode ainda ser atualizada nos dias que correm. Então seria aquele primeiro chamado, né, a nossa conversão, a nossa reforma. Os segundos, os que seguiram os da primeira ordem, são os apóstolos, mártires, os pais da igreja, os filósofos. Poder-se-ia sintetizar na segunda revelação divina, em que Jesus foi o arauto que nos trouxe a boa nova, a mensagem do amor. O chamamento foi dado a todos, mas poucos deram ouvidos. E ainda hoje, passado mais de 2000 anos, muitos de nós têm dificuldade de compreender o que Cristo nos disse. E muito mais dificuldade de compreender o que Ele nos disse é de viver a forma como Ele nos pediu que vivesse, que se resume basicamente em 2 mandamentos: amar a Deus e amar ao próximo como a ti mesmo. Cumprindo esses 2 mandamentos, 99% dos nossos atos são assertivos, são no caminho do bem. Mas ainda temos dificuldade de vivenciar aquilo que Ele nos pediu. E por último, todos os que estão reencarnados podem ser considerados os últimos, mas especialmente, aqui ele abre uns parênteses, para os espíritas, que receberam mais conhecimento, pois o Consolador prometido trouxe as bases para uma melhor compreensão de realidade e do convívio com o próximo, sem deixar de lado todos os ensinamentos que Jesus divulgou em sua época.
Então, aqui é sempre importante lembrar que o Espiritismo, ele não vem revogar nada daquilo que Cristo nos passou, mas ele vem explicar, e ele vem trazer fatos para aquilo que até então Cristo, seja principalmente em razão do nosso conhecimento na época, ainda não estava capaz de aprender. Ele não estava capaz de compreender a profundidade dos seus ensinamentos. Qual que é por que ele fala que nós somos esses últimos? Né? Porque nós já estamos tendo conhecimento. A partir do momento que eu busco esse conhecimento e eu não me melhoro, e eu não consigo realizar essa minha reforma, né, a minha dívida se torna um pouco maior. E o porquê disso? Porque eu já tenho conhecimento de como agir. E se eu não ajo é porque eu não quero, e não porque eu desconheço. Então é por isso que é importante tanto o estudo, mas principalmente a sua vivência. E quanto mais eu estudo, mais eu vou vendo que essas palavras, ela vai entrando no meu dia a dia, e às vezes por algo que eu faço ainda forçado, hoje eu vou ajudar alguém porque eu estudei que eu preciso ajudar. Amanhã eu faço da mesma forma. De repente, daqui a um ano, eu já estou fazendo aquilo de boa vontade. Aquilo já virou um hábito na minha vida. Se eu não me engano, era Chico que falava que se a gente soubesse o quão bom é fazer caridade, a gente fazia ainda que fosse por egoísmo, ainda que fosse pensando apenas em mim. Mas eu fazia porque eu sei que aquilo vai me render frutos no futuro. Todos temos condições de fazer algo? É uma pergunta que cabe a cada um de nós, mas não precisa responder. E uma das respostas que eu encontrei, ou um trecho para reflexão, ele foi extraído lá do livro Jesus do Lar, então, no item 20, que chama Caridade Desconhecida. Um sincero devoto da lei foi exortado por determinações do céu ao exercício da beneficência. Entretanto, vivia em pobreza extrema e não podia, de modo algum, retirar a mínima parcela do seu salário para o socorro aos seus semelhantes. Em verdade, dava de si mesmo, quanto possível, em boas palavras e gestos pessoais de conforto e estímulos a quantos se achavam em sofrimento e dificuldade. Porém, magoava-lhe profundamente o seu coração a impossibilidade de distribuir agasalho, pão, alimentos aos andrajosos e famintos que enxergavam ao seu redor. Rodeado de filhinhos pequenininhos, era escravo do lar que lhe absorvia todo o dinheiro do seu suor. Reconheceu, todavia, que se lhe era vedado ou impossibilitado o esforço na caridade pública, podia perfeitamente guerrear o mal em todas as circunstâncias de sua marcha pela terra. Assim é que passou a extinguir com incessante atenção todos os pensamentos inferiores que lhe eram sugeridos. Quando em contato com pessoas interessadas no mal, retraía-se cortês e, respondendo a alguma pergunta direta, recordava essa ou aquela virtude da vítima então ausente. Se alguém diante dele dava pasto à cólera fácil, considerava a ira como enfermidade digna de tratamento e recolhia-se à sua quietude. Insultos alheios batiam no espírito, à maneira de calhaus em barril de mel, porquanto, além de não reagir, perseguia tratando o ofensor com a fraternidade habitual. A calúnia não encontrava acesso em sua alma. Adotando essas diretrizes, chegou ao fim de sua jornada humana, incapaz de atender às sugestões da beneficência que o mundo conhece. Jamais pudera estender uma tigela de sopa ou ofertar uma pera de carneiro aos seus irmãos necessitados. Nessa posição, a morte buscou-o ao tribunal divino, onde o servidor humilde compareceu receoso e desalento. Temia o julgamento das autoridades celestes, quando de improviso foi aureolado por brilhante diadema, e por quem indagasse em lágrimas a razão do inesperado prêmio, foi informado de que a sublime recompensa se referia à sua triunfante posição na guerra contra o mal, em que se fizera valoroso empreiteiro. Fixou o mestre nos aprendizes o olhar percussiente e calmo e concluiu em tom amigo: distribuamos o pão e a cobertura.
Acendamos luz para a ignorância e intensificamos a fraternidade, aniquilando a discórdia. Mas não nos esqueçamos do combate metódico e severo contra o mal, em esforço diário, convictos de que nessa batalha santificante conquistaremos a divina coroa da caridade desconhecida. Então essa pessoa que em nada poderia contribuir com o próximo do ponto de vista material, fez muito mais que isso. Combateu o mal dentro de si mesmo e combateu também a maldade que estava ao seu redor. Quantas e quantas vezes a gente numa rodinha de amigo, e daquele amigo que às vezes está ausente, alguém começa a criticar, e ao invés da gente ajudar nessa crítica, será que nós não podíamos elevar os bons pensamentos e buscar as qualidades nesse nosso amigo e enaltecer essas qualidades naquela rodinha? Será que nenhum, ou ninguém tem algo que possa ser bom? Uma qualidade que possa ser aproveitada? E o que falam de nós quando nós não estamos presentes? Será que também nós não temos essas mesmas qualidades que poderiam ser enaltecidas? Então é isso que ele pede, é combater esse mal, é combater essa forma que a sociedade, muitas vezes nos impõe. Mas é mais fácil falar mal, é mais fácil aproveitar aquela onda e criticar aquela pessoa. E para finalizar então, eu trouxe aqui um trechinho do livro Pão Nosso, no capítulo 29, onde fala sobre a vinha. E disse-lhes: ide vós também para a minha vinha, e dar-vos-ei o que for justo. E eles foram. Ninguém pode pensar numa terra cheia de beleza e possibilidade, mas vogando ao léu na imensidade universal. O planeta não é um barco desgovernado. As coletividades humanas costumam cair em desordem, mas as leis que presidem aos destinos da casa terrestre se expressam com absoluta harmonia. A formosa parábola dos servidores envolve conceitos profundos. Em essência, designa o local dos serviços humanos e refere-se ao volume das obrigações que os aprendizes recebem do Mestre Divino. Por enquanto, os homens guardam a ilusão de que a orbe pode ser o tablado de hegemonias raciais ou políticas, mas perceberão em tempo o clamoroso engano, porque todos os filhos da razão, corporificados na crosta da terra, trazem consigo a tarefa de contribuir para que se efetue um padrão de vida mais elevado no recanto em que agem transitoriamente. Onde quer que estejas, recorda-te que te encontras na vinha do Cristo. Vives sitiados pela dificuldade e pelo infortúnio? Trabalha para o bem geral, mesmo assim, porque o Senhor concedeu a cada cooperador o material conveniente e justo. Então o que ele fala aqui nesse final? Trabalha para o bem geral, que cada um tem nas suas mãos exatamente o que precisa para poder se melhorar. Deus dá a cada um de nós exatamente as forças pelas quais nós buscamos no passado e buscamos na presente vida, as oportunidades pelas quais plantamos no passado e buscamos na presente vida, e as oportunidades de trabalho em que eu me predisponho a realizar. Muitos e muitos de nós tiveram a oportunidade de realizar o seu planejamento reencarnatório, mas enquanto aqui estamos, será que nós não o fazemos porque não conseguimos abrir os olhos para enxergar essas oportunidades, ou por preguiça, ou por esperar? Já que eu tenho outras reencarnações, então eu espero, quem sabe na próxima eu venha melhor, e quem sabe na outra eu venha melhor. Mas se eu não começar a plantar agora essas oportunidades, de nada vai me adiantar depois reclamar numa próxima. Então enxerguemos, procuremos, dentro do nosso dia a dia, o que eu posso fazer para me melhorar e depois para melhorar aqueles que estão ao meu redor. É isso que a gente tinha então para passar essa noite, e ainda imbuídos dessas palavras que advêm do alto, desse evangelho, que o nosso mestre, depois codificado por Kardec, tão bem explica. A gente vai para o segundo trabalho da noite, que são os passes, e daí eu convido os médiuns passistas a tomarem a câmara de passe, lembrando-se sempre que tanto para os passistas quanto para as pessoas que quiserem tomar o passe, a gente pede o uso da máscara. Quem não trouxe, a casa tem a distribuir de forma gratuita.
Obrigado a todos.